agora, com Djan Madruga, uma entrevista com o professor Ricardo de Moura, superintendente técnico de natação da CBDA. Bem, estamos então aqui agora com a nossa primeira entrevista da tarde de hoje com o professor Ricardo de Moura, pessoa com quem eu tenho um carinho muito especial, porque quando atleta fui treinado pelo professor Ricardo de Moura, né? E ele hoje, como superintendente de natação da CBDA, responde por tudo que nós temos visto, pelo sucesso que a natação brasileira tem conseguido nesses últimos anos, e não, por que não dizer nessas últimas décadas, visto que o professor Ricardo de Moura acompanha o nosso presidente Guaraci Nunes desde o início, basicamente. Então a gente percebe uma evolução muito grande. Eu posso falar isso aí de cadeira, porque eu fiz parte do que era a geração de bronze da natação brasileira, e hoje nós fizemos a passagem para a geração de prata, que foi a geração do Gustavo Borges, que teve Fernando Scherer, o Xuxa, outros atletas, e agora estamos vendo a geração de ouro com César Cielo, nosso campeão olímpico. Enfim, na minha geração, por exemplo, se conquistava uma medalha em Jogos Olímpicos, e de uma certa forma raramente, por assim dizer, né? Então hoje nós podemos dizer que a média de medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos pela natação brasileira é de 1,5, ou seja, nós temos a cada Jogos Olímpicos nos últimos 20 anos, uma medalha e meia. Essa é a nossa estatística. Então houve, basicamente, triplicou-se o percentual de resultado da natação brasileira nessa gestão do nosso presidente Guaraci Nunes, chefiados, no caso, na natação pelo Ricardo de Moura. Professor Ricardo, boa tarde. Nós estamos aqui com o microfone aberto para que você dê uma palavra inicial e depois nós vamos falar do tema principal que vários internautas têm perguntado, que é a questão dos índices para Barcelona e Dubai. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer as suas palavras, mas não se pode esquecer, o Brasil esquece muito facilmente da sua história. Vocês foram muito importantes para tudo aquilo que o Brasil hoje... Vocês mostraram que era possível, que existia um caminho, que era possível. Era uma realidade chegar a uma medalha olímpica, era uma verdade que a geração aceitou, os patrocinadores acreditaram, né? Houve um presidente, na verdade existe um antes e depois de Guaraci Nunes, isso é bem claro. E os patrocinadores acreditaram também nessa ideia. Mas vocês foram muito importantes nessa trajetória toda, pelo profissionalismo, pelos resultados, pelo empenho, né, e pela paixão. Se você não for apaixonado pelo esporte, se alguém não for apaixonado por uma medalha olímpica, com certeza essa medalha olímpica não vai chegar. Então a primeira coisa é realmente, além do talento, ter a paixão por aquilo que você faz. Espero que essa geração nova que vem agora tenha essa consciência. Essa clínica que nós vamos começar agora com eles vem exatamente nesse tema e nesse conceito. O talento, a dedicação, mas principalmente a paixão por aquilo que você faz. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. É preciso que se saiba isso com muita certeza e segurança. Professor Ricardo, agradeço aí a questão até do profissionalismo, porque naquela época nós tínhamos o profissionalismo sem o dinheiro, sem a remuneração que a garotada tem hoje, que eu acho que isso é muito importante, porque nós íamos eu, por exemplo, nadei, minha última Olimpíada eu terminei com 25 anos, né? E hoje em dia a garotada vai tranquilamente, e já fui velho, passado, porque eu só fui para dar revezamento, a minha Olimpíada de verdade, principal Olimpíada, eu tinha 21 anos. Então hoje a garotada tem o profissionalismo remunerado. Mas eu queria aproveitar, então, para entrar no nosso tema, que é Mundial. Vamos falar primeiro do Mundial de Barcelona. Como é que nós estamos em relação a essa competição e Mundial de Barcelona? Nós tivemos um ano de um ciclo, né, um início de ciclo muito conturbado. Muita mudança, muitas variações, instituições que deixaram de apoiar o esporte, atletas que ficaram à mercê, não sabiam do seu futuro. Então as coisas foram se acertando muito lentamente, mais lentamente do que nós esperávamos. Existe aí volta a ser muito importante a linha dos patrocinadores, do que assinala o Ministério do Esporte com esse projeto Medalha. Mas o importante foi que os Correios realmente conseguiram
né, compactuar com o governo federal, e com isso nós conseguimos fazer um projeto e isso deu continuidade. Não sei o que seria se nós não tivéssemos, né, esse apoio fantástico e a determinação e obstinação do presidente também. É uma incógnita o que a gente pode conseguir em Barcelona, em função desse início, né? Mesmo porque o mundo, nós ainda não temos uma configuração correta e concreta. Em final de maio, nós vamos ter uma ideia básica, assim, do que a gente pode encontrar em Barcelona. Espero que os nossos atletas se superem. Eles vão ter um período de treinamento fora do país e uma competição internacional, tanto a equipe masculina quanto feminina, para isso. E espero que nós consigamos, uma vez mais, atingir os nossos objetivos. E Mundial Júnior em Dubai, quais as expectativas? Mundial Júnior em Dubai é uma competição. E a Europa saía em destaque porque já tinha o Europeu Júnior, a Austrália tem um programa interno forte, então não necessitava disso, os Estados Unidos a mesma coisa, e não era o que acontecia com os outros países, tal no nosso caso, em que nós somos absolutos na América do Sul. Nós não temos concorrente, precisávamos de uma competição mais evoluída, né, para acelerar o processo. Em 2006 nós fizemos o primeiro campeonato mundial, que foi no Rio de Janeiro, no Parque Aquático Júlio Delamare, né, foi palco fantástico desse campeonato. Em 2010 foi no México, 2008 no México, 2010 foi realizado no Peru, Lima. E agora nós vamos para a 4ª edição. É fantástica a evolução e muitos desses atletas que participaram integraram quase que imediatamente suas seleções superiores. Existe o russo em 2008 que saiu do campeonato júnior para ganhar uma medalha de prata no revezamento 4x200 absoluto da Rússia. Então, nós esperamos, é estratégico que essa nova geração, nós podemos ter esperanças nessa nova geração que vem e vamos tentar tirar dessa geração, nós os consideramos nadadores olímpicos, que já fazem parte, já estão dentro de uma seleção brasileira, com idade para representar o Brasil em 2016, então pode ser considerado um atleta olímpico, é assim também que a gente já configura esses atletas todos. Olha, você é um atleta olímpico, você pode deixar de ser na medida em que você não tiver e não cumprir com as suas metas, objetivos, resultados e performance na sociedade de resultado. Mas eu acho que eles estão no caminho, é o primeiro grande desafio deles. Esses atletas estão se encontrando aqui pela 7ª vez em 2013. Eles foram para a Austrália, no campeonato estudantil, eles estiveram na clínica em fevereiro, que nós patrocinamos, os Correios e a CBDA. Eles estiveram no campeonato sul-americano, estiveram no Multinations, eles estiveram no Maria Lenk, eles estão no campeonato e vão fazer a clínica. 7 vezes eles estão se encontrando, isso é muito importante para dar o espírito de equipe que nós queremos. Mas é uma configuração diferente desse campeonato estratégico. Nós já tivemos medalhas nas edições anteriores, todas elas, esperamos ter novamente. E chance de algum desses atletas que participaram do Mundial estar no Rio em 2016? Eu acho que tem muita chance. Existem pelo menos 6 atletas com chances de integrar a nossa delegação em 2016. Nós temos já o quadro né, de análise deles, né? Antropométrica e de análise técnica, e vamos procurar fazer essa análise de forma mais contínua, né? Já é a 2ª clínica que eles participam esse ano, vamos trazê-los mais próximos, os seus técnicos mais próximos, é também uma forma de abordar de uma outra maneira. Os técnicos brasileiros, a nova geração de técnicos brasileiros é fantástica, e nós temos esperança no desenvolvimento da natação, principalmente porque está evoluindo os atletas e os técnicos. Uma coisa eu acho que não evolui sem a outra. Você sabe disso. E falando então da clínica, como é a programação da clínica? Como é que a seleção, como é que vai acontecer? No domingo, são os atletas e os técnicos. Nós vamos passar toda a filosofia, tudo o que vai acontecer, desde a viagem, quais são os procedimentos todos que se precisa ter, como é o campeonato, quais são nossos adversários, e que os atletas tenham a consciência do que é um campeonato mundial júnior. Na segunda e na terça-feira, a gente vai fazer a avaliação junto com os técnicos e dar as diretrizes dessa preparação até 2016. Pois bem,
Professor Ricardo de Moura, qual o recado para os clubes, para a comunidade? Quer dizer, nós temos uma comunidade muito grande aquática assistindo a nossa transmissão, que são os treinadores, normalmente das categorias que não estão aqui presentes, os pais, enfim, né, familiares e amigos daqueles que estão aqui, possivelmente não conseguiram índice. Qual o recado da CBDA para essa comunidade aquática? Em primeiro lugar, agradecer o apoio dessa comunidade. A natação é um esporte do Brasil. Nos 27 estados nós temos federação, nós temos natação nos 27 estados desse país. O talento não tem hora e nem lugar para nascer, ele está nascendo e brotando em todos os lugares. Queria pedir mais uma vez um voto de confiança, que se aproximem da confederação. A TV CBDA é uma forma de aproximação com essa comunidade, que ela esteja aberta para as críticas e sugestões, para que a gente possa analisar e fazer um caminho junto. Ninguém consegue fazer um caminho sozinho. Nós precisamos da comunidade, a comunidade precisa da instituição, acreditar na instituição e venham conosco. Professor Ricardo, uma última questão que foi colocada aí, que foi a questão do Projeto Medalha. Fala um pouquinho do Projeto Medalha. O Projeto Medalha é um projeto criado pelo Ministério dos Esportes, quer dizer, na verdade pela presidência, né? Foi implementado pela presidência. O Projeto Medalha, ele tem regras básicas definidas e os atletas indicados ao Projeto Medalha, que vão escolhidos, na verdade, nós é que indicamos a confederação, mas todo o procedimento vem do Ministério do Esporte. Uma das coisas muito importantes é que o atleta tem que ter, como princípio básico, estar entre os 20 do mundo, do ranking mundial, né? Isso tem que estar no ranking mundial, entre os 20 do mundo, para poder ser indicado. E a partir daí, são divididos em níveis pelo próprio Ministério do Esporte e vão receber auxílios direto para isso. Não esquecer que dentro desse Projeto Medalha, todas as ações desse Projeto Medalha, as ações, clínicas, viagens, a equipe multidisciplinar é toda ela feita com o patrocínio dos Correios. Então os Correios estão intimamente ligados ao patrocínio, ao Projeto Medalhas. E o nadador pode ter os dois patrocínios, dos Correios e o Projeto Medalha que vem do Ministério do Esporte. Professor Ricardo de Moura, a gente agradece, né, a sua presença, a oportunidade de estarmos aí com você, me permite, porque você faz parte da minha história e também do nosso convívio. Daqui a pouquinho, faltam aí alguns poucos minutos para início das finais, hoje, desse Campeonato Brasileiro Júnior e Sênior, eliminatórias para os Campeonatos Mundiais Absoluto em Barcelona e Júnior em Dubai. Cristiane, é com você.